Abramos a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16, palavra de Deus, assim nos diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Diga comigo: o justo viverá pela fé. Mais alto: o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Levanta as suas mãos e oremos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu me ponho, Senhor, em Tuas mãos, em Tua presença, crendo no poder que há no Teu santo e bendito nome, crendo que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E hoje, Pai, no Teu santo nome, neste santo lugar de oração, unidos na fé, juntamente com os Teus filhos e filhas, nos unimos diante do Calvário, diante do Senhor, e cremos no milagre, cremos no poder que há no Teu nome, e cremos, Senhor, que nestes dias serão dias de milagres, serão dias de bênçãos, serão dias de manifestações do Teu Espírito sobre toda a Tua igreja, para 12 meses de muitos milagres e vitórias, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Pode assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Filhos e filhas de Deus, a palavra que vamos ministrar nesta noite fala sobre a fé, o poder da fé. E a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala a respeito do que é fé. O que é fé? Aqui diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aleluias! Fé é você orar já crendo que vai receber, já vendo o milagre acontecer. Fé é semelhante à pessoa que olha para uma planta de uma casa. Aparentemente é só uma planta. Alguém olha e diz: isso aqui não tem nada. A pessoa vai lá no terreno e ele já começa a imaginar: aqui vai ser o quarto, ali a sala, o outro quarto, a suíte, o banheiro, aqui vai ser o escritório, aqui vai ser a copa, a cozinha, aqui vai ser a garagem, aqui vai ser a lavanderia. Enfim, a pessoa, enquanto as pessoas olham e vê só um terreno, só uma planta, aquele que está vendo o que vai acontecer diz: aqui vai ter isso. Fé é você olhar e ver aquilo que ainda não existe. A fé é a certeza que vai acontecer. Por mais difícil que seja aos olhos humanos, mas a fé nos leva a essa convicção de que vai acontecer. A palavra de Deus ainda em Hebreus 11, 6, fala que o que agrada a Deus, lá em Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa o que o busca. Aleluia! A palavra de Deus diz que a fé, ela agrada a Deus.
que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente orar sem fé, porque se a pessoa orar sem fé, ela não vai ser respondida, porque um dos requisitos da oração é que a pessoa acredite no que ele está pedindo. Um dos requisitos para a pessoa receber o milagre quando está orando, é que ele creia que para quem ele está pedindo, ele é poderoso para operar o milagre. Creia que ele tem poder. O primeiro requisito de quem ora é de que creia que ele está orando por um Deus todo-poderoso. Um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus fiel, um Deus que pode todas as coisas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Como agradar a Deus? Tendo fé. Como agradar a Deus? Acreditando que Ele é poderoso. Aleluia! E a palavra do Senhor ainda, lá no livro de Hebreus 11:3, diz assim que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha que tremendo! O universo foi criado pela fé. Tudo que existe foi criado pela fé, porque o Senhor dizia: haja e havia, haja luz e houve luz, haja separação das águas e houve separação das águas, haja o tapete verde e houve toda a natureza, haja animais e houve animais, haja peixes e houve peixes. Pela fé, tudo que nós vemos, tudo que foi criado pela fé. Aleluia! A fé, ela move as montanhas, disse o Senhor. Que a fé move as montanhas. Que a fé, quando a pessoa ora, pode ter uma montanha na sua frente, mas essa montanha vai desaparecer, essa muralha vai cair, porque pela fé, tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, tudo é possível. Diga comigo, tudo é possível. É possível ser curado, é possível ser liberto, é possível ser abençoado, é possível prosperar, é possível vencer, é possível crescer, é possível se levantar, é possível. Tudo é possível àquele que crê. A fé nos torna mais do que vencedores. Filhos e filhas de Deus, lá no livro de Hebreus 11:7, diz assim a palavra do Senhor: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Deus falou, construa uma arca. Naquele tempo, para vocês terem uma ideia, naquele tempo, no tempo de Noé, não chovia sobre a terra. Está escrito na palavra, que não chovia, à noite vinha um sereno, e esse sereno forte regava a terra, mas não chovia, e Noé começou a pregoar, começou a dizer: gente, vai chover, vai cair muita água, e vai inundar tudo, e ele começou a construir um grande barco distante do mar, distante de lagoa, distante de rios, distante de qualquer outro tipo de águas profundas. Ele constrói um barco enorme, porque Deus falou: Noé, construa esse barco.
E ele construiu. E a coisa mais interessante, que ele levou os seus filhos a construir. Deus falou com ele, mas ele levou essa fé para os seus filhos. Ele levou essa fé para a sua esposa. Ele levou essa fé para as suas noras. E eles construíram juntos aquele enorme barco. E diz que ninguém deu ouvido, mas a sua família, a família dele deu ouvido. Ele levou fé para a sua família. Ele levou fé para a sua casa. E eles construíram a arca. E diz que eles foram salvos. Nós temos que pregar, nós temos que falar. Se não acreditar, não tem problema. Não é problema nosso acreditar. Nós temos que pregar a verdade, pregar a palavra, pregar o reino de Deus, pregar a salvação, pregar a libertação, pregar a volta de Jesus, pregar que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Não importa se as pessoas crerem ou não crerem. Se as pessoas acreditarem, Jesus vai voltar. Se as pessoas não acreditarem, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Como aconteceu com Noé, vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Mas falando sobre fé, filhos e filhas de Deus, Noé teve fé e construiu aquela arca. E é isso que nós temos que ter, filhos e filhas de Deus. Não importa que as pessoas zombem. Tem pessoas que vai zombar porque você consagra o dízimo na casa do Senhor. Tem pessoas que vai zombar de você porque você oferta. Tem pessoas que vai zombar porque você vem na casa dele. Tem pessoas que vão zombar porque você trabalha para ele. Não importa, continue, porque você está construindo para Deus. Você está fazendo para Deus, como Noé fez para Deus, você está fazendo para Deus, e Deus vai te honrar. O que os outros desprezam não tem importância. O mais importante é aquilo que fazemos para Deus. Noé não desistiu no meio das zombarias. Imagine o que os filhos de Noé enfrentavam quando saíam no comércio comprar alguma coisa. Imagine a zombaria dos filhos de Noé, dizendo: olha, esse é filho daquele doido, esse é filho daquele maluco, esse é filho daquele que está construindo um barco aonde não tem água. Mas Noé não desistiu, sua família não desistiu, eles continuaram acreditando, não se importaram com as zombarias e construíram a arca que Deus pediu. Foram fiéis pela fé, e pela fé Deus salvou eles. Pela fé, filhos e filhas de Deus, Noé venceu, e pela fé nós vamos vencer também. Pela fé, diz a palavra do Senhor, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão, quando Deus chamou ele, Deus chamou e disse: olha, segue. Abraão, vai para aquele lugar, vai para aquela terra. E ele foi. E ele foi porque ele creu. E diz a palavra de Deus que ele creu tanto, com tanta convicção, com tanta certeza, que ele é considerado e chamado o pai da fé. Aleluia! Abraão, ele acreditou. Abraão deixou tudo pela fé e seguiu a voz de Deus. E é isso que nós temos que fazer, filhos e filhas de Deus. Nós temos que deixar tudo para obedecer à voz do Senhor. A voz do Senhor é mais importante para nós. A palavra do Senhor é a voz do Senhor para nós. E por ela nós temos que deixar tudo deste mundo. E Deus o recompensou. Deus deu filhos para ele. Ele deixou tudo. Deus deu filho. Deus deu terras. Deus deu animais, Deus deu nome, Deus deu família, Deus honrou ele,
porque quando nós obedecemos, Deus honra, porque quando nós obedecemos, Deus acrescenta, porque quando nós obedecemos, Deus, Ele derrama a bênção de maneira sobrenatural sobre nós. Obedecer é viver pela fé. Aleluia! Obedecer é viver pela fé. E Abraão, ele viveu pela fé. Tantos outros relatos de Abraão que nós poderíamos citar, tantos outros que mostram que era um homem de fé, alguém que confiou totalmente em Deus. É isso que temos que fazer. Nós temos que confiar nossas vidas, nosso futuro nas mãos do Senhor, nas mãos do Todo-Poderoso. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 20, diz a palavra de Deus: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Diz a palavra de Deus que Isaque foi um homem de muita fé. Ele chegou numa terra, uma terra estranha de estrangeiros. E ele chegou naquela terra e era um tempo de seca. Era um tempo em que as pessoas não tinham coragem para plantar. Por quê? Porque o que plantava morria. Era muito seco, não dava nada. Mas ele confiou em Deus. Deus mandou ele para aquela terra. Quando ele passava por ali, ele tinha intenção de ir até o Egito. Mas Deus falou: não desça para o Egito. Fique nessa terra que eu vou te abençoar. Mas era uma terra seca. O Egito tinha água, o Egito tinha fartura. Mas Deus falou: fique aí que eu vou te abençoar. O Egito representa o mundo, representa o pecado, representa a imoralidade. E o Senhor diz para nós: não vá para o Egito, fique aonde você está, porque ali eu vou te abençoar. É ali que o Senhor nos abençoa, é aqui que o Senhor nos abençoa. E diz a palavra do Senhor que Isaque semeou naquela terra, porque Deus falou para ele ficar ali, e ele disse: se Deus mandou eu ficar aqui, eu vou semear. E ele semeou naquela terra e colheu 100 por 100 por cada grãozinho que ele colocava na terra, ele colhia 100 grãos. Deus prosperou, Deus abençoou. Ninguém daquela terra tinha coragem de plantar, porque estava uma terra desnunda, uma terra seca. Mas quando tem a mão de Deus, tudo que você faz vai prosperar. Em terra seca prospera, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Filhos e filhas de Deus, a palavra do Senhor nos mostra ainda que em Hebreus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que os exterminadores não tocassem nos primogênitos de Israel. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem teve, com quem vê aquele que é invisível. Oh Deus Todo-Poderoso, que esse Deus que nos enche de fé, era o Deus que estava agindo na vida de Moisés. E Moisés lá no Egito, Deus falou para ele assim: Moisés, faça algo, porque vai acontecer algo tremendo. Pegue, mate carneiros, cordeiros. Cada família deve ter um cordeiro. E cada cordeiro vocês devem imolar eles. Deve pegar o sangue e passar nos umbrais e nas portas. E ali o sangue daquele animal vai impedir
que o destruidor adentre naquela casa. E eles obedeceram. É isso que temos que fazer, filhos e filhas de Deus, obedecer, aleluia, porque quem obedece é abençoado. Se você obedece, você vai ser abençoado. E diz a palavra do Senhor que eles passaram o sangue foi passado nas portas e nos umbrais, nas janelas e nas portas, foi passado o sangue do Cordeiro. E ali diz a palavra do Senhor que meia-noite aquele anjo da morte veio, mas nas casas que tinha sangue, ele não pôde entrar, aleluia! E é esse sangue de Jesus que nós temos que ter, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus que tem poder, é Ele que deve estar na nossa vida, nas portas e nas janelas da nossa alma, deve estar na porta que é o nosso coração, o sangue de Jesus, deve estar nas janelas da nossa alma, que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas narinas, a nossa boca, os nossos ouvidos. Nós temos que ter o sangue de Jesus e o inimigo não tem poder de entrar. Aonde tem o sangue de Jesus, o inimigo não adentra. Se ele não adentra, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Aleluia! No livro de Hebreus ainda, no 11:29 diz assim: pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, o Moisés e o povo hebreu, os israelitas, estavam diante de um mar vermelho, e eles pararam diante daquele mar, porque para eles o mar era um obstáculo, o mar era um problema, o mar era uma barreira, e eles pararam ali, diante daquela barreira, diante daquele problema, diante daquela adversidade. Mas o Senhor, quando Moisés ora a Deus, por isso que temos que estar clamando, porque o nosso socorro vem dos céus. Moisés levantou as mãos e clamou, e o Senhor respondeu, o Senhor ouviu, o Senhor respondeu. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Filhos e filhas de Deus, diz a palavra do Senhor que, então o Senhor diz: Moisés, diga ao povo que marchem. E é isso que nós precisamos, porque quando o povo marchou e Moisés estendeu a vara, diz que o mar se abriu, eles passaram a seco. Sabe, filho e filha de Deus, nós podemos enfrentar problemas sim, não estamos livres, não estamos isentos, não estamos imunes não, de enfrentar problemas, adversidades, de obstáculos, barreiras à nossa frente, não estamos imunes disso, mas a nossa fé deve estar no Senhor e não devemos parar. Não devemos parar. O povo parou. E quando você para, você vê problema, você só vê dificuldades, você só vê os obstáculos, você só vê as impossibilidades. Mas quando você marcha pela fé, você vê um Deus Todo-Poderoso à tua frente, que vai te guiando em caminhos de vitórias, em caminhos de milagres. E foi o que aconteceu, o mar se abriu e eles passaram. Pela fé, os santos profetas venceram. Eles venceram pela fé. Todos os santos profetas que viveram e serviram ao Senhor, eles viveram pela fé. Os discípulos, os apóstolos, os santos apóstolos do Senhor, eles viveram pela fé. Pela fé eles tiveram coragem de entregar a sua própria vida pelo Senhor.
porque eles viviam pela fé. Pela fé, um dia, diz a palavra do Senhor, que se levantaram contra os discípulos, mas eles não negavam o nome do Senhor, porque quem vive pela fé não tem medo, porque sabe que o maior é o Deus Todo-Poderoso. O maior é o Deus Todo-Poderoso. Pela fé, viveu Martim Lutero. Martim Lutero enfrentou a própria morte quando ali vieram contra ele. E ele estaria condenado à fogueira, mas ele não desistiu. E a reforma protestante aconteceu e nós chegamos até aqui. Aleluias! Pela fé, diz a palavra do Senhor, que viveram os apóstolos e os profetas. Pela fé, viveu homens e mulheres de Deus que ficou pela história e a história registrou. Pela fé viveu Lutero. Pela fé viveu a missionária M.C. Macpherson, que revolucionou o mundo o mundo naquele primeiro momento, no início do século passado. Ela revolucionou as nações pregando um evangelho poderoso, dizendo que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. E hoje, dia 1º de janeiro, completa 100 anos que ela inaugurou o maior templo evangélico do mundo da sua época, para mais de 5.000 pessoas sentadas. Pela fé viveu Aimee. Pela fé chegou até nós o evangelho quadrangular, através de Haroldo Williams. Chegou em 51, pela fé, esse evangelho chegou em todo o Brasil. E hoje é nós que devemos viver pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então, filho e filha de Deus, todos nós, a nossa missão é viver de fé em fé, como nós lemos aqui na palavra do Senhor, de Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. De fé em fé. Você vai ter fé hoje, vai ter fé amanhã, vai ter fé depois de amanhã. De fé em fé, você vai vencendo, você vai sendo sustentado. O justo vive pela fé. Diga comigo, o justo vive pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Levanta as tuas mãos e diga, eu viverei pela fé no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador, Jesus Cristo. Aplauda Ele, aleluia, glória a Deus.